Se você está tratando a hiperplasia benigna da próstata, está apresentando algum efeito colateral, esse vídeo é para você. Eu sou o Dr. Alexandre Sato, urologista, e nesse vídeo a gente vai comentar alguns dos principais efeitos colaterais das medicações usadas para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata. A gente já sabe que com o envelhecimento masculino, isso é um fator de risco, a próstata ela vai aumentar e a doença ela vai se tornar cada vez mais prevalente, chegando a 60% dos homens com 60 anos de idade tendo sintomas da hiperplasia benigna da próstata. E a gente sabe que até 30, 40% dessa população vai acabar sendo operado porque o tratamento medicamentoso não deu certo ou o paciente apresentou efeitos colaterais da medicação. A gente nesse vídeo vai começar com o uso dos alfa-bloqueadores. Os alfa-bloqueadores são medicações que a gente usa para o relaxamento das fibras musculares que estão presentes na próstata ou no colo vesical. Hoje no Brasil, a gente tem duas medicações que são mais comumente utilizadas, que é a doxazosina, de 2 ou 4 miligramas, e a tansulosina, que é utilizada em 0,4 miligramas. Mas qual que é a diferença entre elas? Bom, a gente sabe que essas duas medicações eles vão atuar nos receptores alfa-adrenérgicos presentes na musculatura da próstata e do colo vesical. A diferença é que a tansulosina ela é um pouquinho mais seletiva para alguns receptores específicos nessa região do que a doxazosina. E aí isso vai trazer alguns efeitos colaterais um pouco diferentes entre eles. Os principais, como tontura, dor de cabeça, hipotensão postural, síncope, rinite e a ejaculação retrógrada, de maneira geral, eles estão presentes em qualquer um desses alfa-bloqueadores. Pela doxazosina não ser um alfa-receptor mais seletivo, que nem a tansulosina, os pacientes podem às vezes ter um pouco mais de tontura e hipotensão postural com o uso da doxazosina. Do mesmo jeito que a tansulosina, por ser uma droga mais seletiva, ela vai ter mais ejaculação retrógrada do que a doxazosina no seu uso. Então essas são as principais diferenças com relação à tansulosina e a doxazosina que vão ser utilizadas no tratamento da próstata aumentada. Outro medicamento utilizado são os inibidores da 5-fosfodiesterase, que é a tadalafila de 5 miligramas. Como efeito colateral mais comum, a gente tem a queimação, a congestão nasal e a própria dor de cabeça. Outra classe de medicamentos utilizados são os inibidores da 5-alfa-redutase. Aqui no Brasil, duas medicações, é a dutasterida na dose de 0,5 miligramas e a finasterida na dose de 5 miligramas. A diferença é que a dutasterida ela é um pouquinho mais seletiva do que a finasterida, que ela só é seletiva para um tipo de receptor e a dutasterida para dois tipos de receptores. Os principais efeitos colaterais que a gente tem, sendo mais comum, é a ginecomastia, presente em 5%, a disfunção erétil, presente em até 10% dos pacientes que usam essas medicações, a alteração de libido, que pode variar entre 3 a 6% dos pacientes que usam essas medicações, e aí alguma coisa discutível sobre a diabetes e até mesmo a depressão e o suicídio. Mas isso ainda é muito controverso na literatura sobre a associação com relação a essas patologias versus o uso da dutasterida e a finasterida. Outra classe de medicamentos utilizados para a hiperplasia benigna da próstata, quando ela tem alguma associação com sintomas irritativos, ou seja, a urgência, a polaciúria, o despertar noturno, a urgem-incontinência, são o beta-3 agonista e os anticolinérgicos, ou os antimuscarínicos. Os antimuscarínicos, que hoje a gente tem uma série de medicamentos aqui disponíveis no Brasil, como a tolterodina, a solifenacina, enfim, tem outros, tropsium e aí vai, eles basicamente apresentam como efeitos colaterais a
constipação em até 20% dos pacientes, a boca seca em até 15% dos pacientes e pode levar à alteração cognitiva. A discussão dos antimuscarínicos fica com relação na alteração cognitiva ao Tropcium, que é uma medicação que chegou recente no Brasil, que ela, por ser uma molécula maior, ela não atravessa a barreira hematocefálica. Então, o índice de alteração cognitiva dos pacientes usando o Tropcium é menor. Então, às vezes, se você, por ser uma doença prevalente depois dos 40, 50, 60 anos de idade, aquele paciente que você já suspeita que possa ter alguma alteração cognitiva, você talvez, e tenha sintomas irritativos, talvez o Tropcium seja melhor do que às vezes você fazer uma oxibutirina, uma solifenacina, uma tolterodina, porque esses medicamentos atravessam a barreira hematocefálica e podem levar a alterações cognitivas. A outra classe que a gente usa para os sintomas irritativos é o beta-3 agonista, que é a amidabigrona. O único efeito colateral, ou até mesmo uma coisa que a gente tem que observar no paciente, é aquele paciente que tem hipertensão, principalmente aquela hipertensão que está descontrolada, porque um dos efeitos colaterais da medicação é a piora dos quadros da hipertensão. E aí aquela coisa de um paciente ter tontura, cefaleia, que são sintomas que podem estar associados à hipertensão mal controlada, podem piorar com o uso da amidabigrona. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer aqueles pacientes que começaram o tratamento da hiperplasia benigna da próstata com alguma dessas medicações e está apresentando algum desses sintomas que eu comentei nesse vídeo, para comentar com o seu urologista para avaliar alguma troca de medicação, enfim, ou discutir um outro tipo de tratamento que possa melhorar a sua hiperplasia benigna da próstata. Se você ficou com alguma dúvida, pode enviar aqui nos comentários abaixo. Se você gostou, curta, compartilha com algum paciente que você conheça que tem algum sintoma da hiperplasia e apresenta algum efeito colateral. Até mais!